bem-vindos ao mais artístico e divertido canal do YouTube. Atendendo a pedidos, hoje nós vamos falar sobre o que é o Rococó, esse movimento artístico que aconteceu no século XVIII e surgiu na França. Então o nome do movimento, Rococó, vem da palavra francesa rocaille. Essa palavra quer dizer então cascalho. E em muitas das representações desse período, então muitas pinturas, a gente vai ver várias grutas que eram super pitorescazinhas, assim, estavam na moda na época, que eram revestidas com cascalhos ou conchas e aparecem nas representações. Aí que vem então esse nome. E então esse estilo, como eu falei, começou no século XVIII em Paris. Então a gente tem aí já um certo movimento das tendências artísticas que até então começavam na Itália, desde o Renascimento a Itália estava sendo o centro da arte aí na Europa, então grande parte dos movimentos começavam lá e se espalhavam pelo resto da Europa. Aqui a gente tem uma mudança aí do centro artístico para Paris, então que muitos dos movimentos a partir daí vão começar em Paris, vão surgir em Paris. Então, século XVIII, Paris, a gente tem inicialmente o Rococó como um estilo de decoração de interiores. Então é um estilo aí elegante e delicado e que a gente vê, por exemplo, em têxteis e móveis. Têxteis são tecidos, Então, naquela época, os interiores luxuosos, as paredes eram forradas com tecido. Então, como hoje a gente usa papel de parede, que cola, na época usava-se tecido. Ou então móveis, e a gente tem também tecidos em cadeiras, estofados de cadeiras, sofás e afins. Então, inicialmente, o Rococó surge na decoração de interiores. E a gente já vai ter alguns motivos que a gente vai ver depois nas pinturas. Então, uma decoração natural, então tem várias florzinhas e folhinhas e decorações inspiradas na natureza e cores bastante suaves. E na pintura a gente vai ver exatamente isso. Então a gente vai ver várias representações com cores suaves, muitas representações que se passam na natureza. Então toda aquela natureza agradável, pessoas fazendo passeios, cenas românticas na natureza, às vezes algumas cenas mitológicas que se passam na natureza. Então o estilo vai ter toda uma leveza em oposição ao barroco, que foi o estilo que veio antes, que o barroco era um estilo muito carregado, tinha muita decoração e muita folha de ouro por tudo. Era um estilo aí que muitas vezes fala assim, confusão, e então que fala-se que o homem daquele momento do barroco, ele estava aí em todo uma confusão mental entre a religiosidade e a razão, e as representações tem toda uma grandiosidade. Aqui não, a gente está na simplicidade, na leveza, mas sempre com bastante elegância. Então as cenas que vão ser representadas vão ser sempre cenas idealizadas, cenas do campo, um campo idealizado. Muitas vezes são aristocratas ou burgueses, pessoas com certo dinheiro que estão ali passeando na natureza. Então pessoas muito bem vestidas e tal. Então cenas de momentos de sociabilidade, não só na natureza, mas muito frequentemente na natureza, também em outros momentos ali de sociabilidade, momentos agradáveis, cenas muito leves, tranquilas, várias representações de amor, então aquela representação do flerte, uma coisa bem delicada, assim, a versão romantizada do amor, momentos de lazer, basicamente os doces prazeres aí da vida. E a maior parte dos temas vão ser então temas cotidianos, mas a gente tem também temas mitológicos e às vezes temas de história, de um momento aí histórico, mas sempre com essa leveza e tal. O que a gente vai ter pouco são cenas religiosas, porque a gente já estava aí no século das luzes, século XVIII, então o iluminismo já estava aí em pleno desenvolvimento, então a gente tem toda aí uma preponderância da razão. Então as cenas religiosas se tornam menos populares nesse período. A gente vai ter uma temática também chamada fête galante, então festa galante. Então esse tipo de festa, de comemoraçãozinha, pode ser um piquenique, pode ser algum outro tipo de
de encontro de pessoas, assim, mas então que é cheio de galanteria, né? Então, tipo, os mocinhos bem vestidos, cortejando as mocinhas e tal, e toda essa leveza e simplicidade. Então esse nome, né, Fête Galante, surgiu com o Watteau, que eram os artistas do período, mas a gente vai ter também outros artistas bastante importantes, por exemplo, o Boucher, o Fragonard e o Tiepolo. Daí esse sendo o representante da Itália, o Tiepolo. Os outros são todos franceses. E a gente vai ter também muitas pinturas, além de em óleo, a gente vai ter também pinturas em pastel, que é aquele giz de artista. Várias pinturas muito delicadas e o pastel funciona muito para esse tipo de obra. Então a gente vai ter bastante o uso do pastel, além do óleo. Só que no final do século, com a Revolução Francesa, que acontece, né, em 1789, esse estilo vai cair de moda, vai ser considerado um estilo frívolo, né, cheio de frivolidade aí, que tem coisas mais importantes, vamos dizer, né, a serem discutidas. E então vai começar o neoclassicismo, que é um estilo totalmente oposto, é um estilo cheio de ordem, severidade, um estilo muito sério, então totalmente o contrário dessa leveza, desses momentos de sociabilidade, de lazer, e que mostravam, sobretudo, aí a aristocracia e as pessoas ricas em seus, ou pelo menos burguesas, né, em seus momentos aí de lazer. E a Revolução Francesa tem todas as outras preocupações, né? Então esse estilo vai cair de moda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse estilo ou sobre qualquer outra coisa, deixa aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!